Ele é a minha fortaleza. E agora o salmista, chegando no verso de número 6, depois de ele relatar todos os problemas, perante aquele que pode verdadeiramente resolver os seus problemas, o salmista diz agora: eu não serei abalado. Percebe a mudança quando você vai aos pés do Senhor para relatar os seus problemas, para colocar diante daquele que pode resolver. Percebe como a nossa oração ela muda? Percebe como o Senhor, ele verdadeiramente ele mostra que ele é a nossa rocha, que ele é a nossa fortaleza, que só nele nós podemos descansar a nossa alma. E agora nós podemos falar como o salmista: agora sim, eu não serei abalado. E o salmista prossegue dizendo que, verso de número 7, minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é o meu forte rochedo, ele é o meu refúgio. E ele vai dizer uma coisa grandiosa que nós também podemos tomar para nós nesta noite. Ele vai dizer, depois que ele agora fortalecido, ele vai dizer: ó povo, confiai nele em todo o tempo. Meus irmãos, diante de todas as tragédias, diante de todos os problemas que nós temos passado, e talvez você que esteja escutando aí esta noite, você esteja com problemas grandiosos na sua vida. Mas o salmista Davi, através do Salmo 62, ele diz para mim e para você esta noite: ó povo, confiai nele em todo tempo. E o salmista nos dá outro conselho grandioso no verso de número 8, quando ele diz assim: derramai o coração perante ele. Irmãos, nós precisamos derramar o nosso coração perante o nosso Deus. Muitas vezes nós temos aberto o nosso coração para pessoas erradas. Mas o salmista nos ensina esta noite que é perante o Senhor que nós devemos derramar o nosso coração. Sabe por quê? O salmista vai também nos dizer, porque ele é Deus, ele é nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. O salmista diz também no verso número 10, não confiei na opressão, nem vos orgulheis de roubos, se as vossas riquezas aumentaram, não coloqueis nelas o nosso coração. Não, nós não devemos colocar nosso coração em nada disso, nós devemos colocar o nosso coração em Deus. Nós não devemos colocar o nosso coração na nossa força, naqueles que têm poder, naqueles que têm riqueza, na nossa riqueza, nos nossos bens. Não. Nós devemos colocar o nosso coração diante de Deus. Devemos colocar o nosso coração perante Ele. Ele sim é nosso refúgio. Ele sim é nossa fortaleza. E o salmista, ele continua dizendo no verso número 1, Deus falou isto uma vez, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Irmãos, nós servimos a um Deus todo-poderoso. Nós precisamos, como foi relatado semana passada aqui, nos apropriarmos das grandes promessas do Senhor. E nós só vamos nos apropriar das promessas de Deus se nós formos buscar conhecê-las através da Escritura. Nas Escrituras Sagradas, e se você tiver, eu acredito que hoje nós temos bastante tempo para buscar isso através das Escrituras. Se deleite nos Salmos. Coisas grandiosas esses homens passavam, mas eles buscavam, traziam à memória dele as promessas do Senhor. E semana passada nós falamos sobre isso. Irmãos, nós precisamos nos apropriar das promessas de Deus em nossa vida. O Senhor promete que Ele nos guarda. Nós lemos há uma semana passada aqui que Ele é o nosso guarda fiel. E nós precisamos nos apropriar dessas promessas do Senhor.
Porque o salmista também nos ensina algo grandioso. O Senhor não é como homens, irmãos. Os homens, eles nos enganam. Os homens, eles mentem. Os homens, irmãos, ele é bom hoje e amanhã ele não é mais. Mas o salmista nos diz algo grandioso do Senhor. Ele diz: Senhor, em ti pertence a fidelidade. O Senhor é fiel em todo tempo. E talvez você esteja sendo maltratado por pessoas que trabalham com você, maltratado pelos seus familiares, porque você crê nesse Senhor, crê nesse Jesus. E algumas pessoas, elas não compreendem isso. Mas o salmista diz assim: pois é ele quem retribui a cada um de acordo com os seus feitos. Então, irmãos, que nós nos apropriemos dessa palavra grandiosa que o salmista nos fala aqui no Salmo 62. Somente em Deus a minha alma descansa. Dele, irmãos, é de Deus que vem a nossa salvação. Só Ele é a nossa rocha. Só Ele é a nossa fortaleza. Se nós nos apropriarmos dessas promessas, a nossa oração, ela chegando no final, ela será mudada. Antes, o salmista disse que não seria muito abalado. Após ele relatar todas as coisas diante do Senhor, o Senhor dá o refrigério na alma do salmista. E ele diz: agora eu não serei abalado. Porque os meus problemas estão diante daquele que os meus problemas para ele é do tamanho do nada. Então, irmãos, que nós possamos todos os dias entregar a nossa vida ao Senhor. Dizer a Ele: Senhor, eu não tenho condições de vencer esse problema, mas eu creio num Deus que pode fazer com que esse problema cesse a qualquer momento. Que nós possamos nos apropriar das promessas de Deus e que nós possamos ter essa confiança no nosso Deus, porque a esse sim, vale a pena nós derramarmos no nosso coração com sinceridade diante dele. E ele diz que ele não rejeita um coração contrito, sincero, na presença dele. Ele não rejeita. Então, dobre os seus joelhos e fale com sinceridade diante desse Deus. Diga a ele, relate a ele qual é o seu problema. E verdadeiramente ele fará de acordo com a sua soberana vontade. E a Bíblia nos diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue falando conosco no restante desta noite e que nós possamos nos alegrar mais ainda com a palavra grandiosa do Senhor. Deus nos abençoe. Bendito seja Deus, irmãos, por essa palavra nessa noite, que tenho certeza você que está aí do outro lado recebeu da parte do Senhor. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque é isso que o Senhor quer, que nós nos aproximemos dele e confiemos plenamente nele, porque ele é quem tem cuidado de cada um de nós, é ele que tem nos auxiliado, nos ajudado, irmão, nesse momento difícil que nós temos passado, né? Mas aqueles que estão nas mãos do Senhor, eles não se abalam, eles permanecem firmes na rocha, e nós sabemos que a rocha é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Já estamos transmitindo, irmãos, pelo YouTube. Quem quiser acompanhar aí pelo YouTube, já tem algumas pessoas aqui que estão acompanhando. Nossa irmã Cristina, Nicinha, Claudeni e Fernando também, Fernando Meira, estão aí acompanhando pelo YouTube. E nós já agradecemos a vocês aí que estão sintonizados aí, assistindo e ouvindo o programa Encontro com Deus. Também ligou aqui pra gente pelo telefone. Nosso irmão Manuel Messias, fazia uns dias que não tinha ligado aqui pra gente. Glória a Deus, Manuel Messias, pela sua vida. E ele ligou aqui pra gente nessa noite e já pediu aqui oração por ele e por seu amigo Reginaldo, que está precisando de oração. Também ligou nossa irmã Severina, ali do Distrito dos Mecânicos, e ela pede oração pela saúde, pela sua família, e também pede oração por Dona Ana, que fez uma cirurgia e está no hospital do trauma. Muito bem, irmãos, vamos estar aqui nesse momento orando,
e já entregando nas mãos do Senhor esses pedidos que chegaram aqui em nossas mãos. E após nossa oração, nós vamos para o intervalo e depois vamos voltar para dar continuidade ao programa Encontro com Deus. Continue sintonizado aí, nós vamos continuar aí ao vivo no YouTube aí, não vamos parar a transmissão, para que você possa acompanhar o programa aí durante todo o horário, até às 22 horas, o programa Encontro com Deus. Nessa noite, se alimente da palavra do Senhor, se alegre nisso. Talvez você tenha passado aí o dia ouvindo tantas notícias e sua mente esteja aí tão sobrecarregada de informações, mas nesse momento você se ligue no céu, porque aqui tem uma palavra que tem trazido refrigério à sua alma e tem alegrado seu coração. Amém? Senhor, queremos te louvar, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que tu nos dá. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que já foi ministrada, Senhor, aos nossos corações e aos corações de cada ouvinte, Senhor, que está sintonizado nessa programação nessa noite, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra não volta vazia, Senhor. Ela tem um propósito, ó Deus, e cremos, Senhor, que muitas vidas já foram alcançadas nessa noite pela tua palavra, Senhor. E nós queremos te orar, Senhor, aqui, pelo nosso irmão Manuel Messias, Senhor, por toda a sua família, pelo seu irmão Reginaldo. Não sabemos, Senhor, a causa que ele está necessitando nessa noite, Senhor, mas tu conheces, Senhor, cada coração e cada necessidade, Pai. Ao encontro dele, Senhor, também entregamos em tuas mãos a irmã Severina, Senhor, e a senhora Dona Ana, Senhor, que se encontra ali hospitalizada no Hospital do Trauma, porque já realizou uma cirurgia, Senhor. E nós já te louvamos, Senhor, pela vida dela, Senhor, que tu dê, Senhor, a ela uma restauração, Senhor, abençoada, Pai, e que a nossa irmã Severina, Senhor, continue na tua presença, Senhor, e ela e toda a sua família, Pai. Aqueles que não te conhecem, Senhor, que tu venha a tocar nos corações deles, Senhor, para trazer arrependimento, Senhor, para trazer transformação de vida, Pai, para que eles realmente, Senhor, venham te servir com todo cuidado e com todo amor, Senhor. É isso, Senhor, nós te pedimos nessa noite, Pai. E já te agradecemos, Senhor, por cada um que estão sintonizados nesse momento, Pai, através das redes sociais, através do YouTube, Senhor, através dessa frequência. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, ela venha tocar corações nessa noite, Pai, e transformar vidas. E nós cremos nisso, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, ela é verdadeira, ela é eficaz, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para ministrar, Senhor, isso aos corações de cada um que estão sintonizados nessa noite. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso intervalo, irmãos, daqui a pouco voltamos com o programa Encontro com Deus. Meus irmãos, já estamos de volta com o programa Encontro com Deus. Já são 20 horas e 40 minutos. E nós queremos agradecer a cada um que está aí sintonizado do outro lado no programa, através do YouTube, através das ligações que estão acontecendo ali. Nosso irmão Brino está ali atendendo as ligações nessa noite. E lembramos mais uma vez os telefones aqui da rádio. Irmão, se você quiser ligar aqui para a rádio para conversar com o irmão Brino aí, está no telefone. É o 987-996121 e o 3339-1422. Você liga, bate um papo ali com o nosso irmão Brino ali. Ele está ali para lhe atender com maior carinho e maior atenção. Já ligou para a gente algumas pessoas aqui. Nossa irmã Nicinha mandou uma mensagem aqui e ela pede oração por sua saúde. E nós mandamos um grande abraço para a nossa irmã Nicinha e dizemos a ela que no final do bloco, irmã Nicinha, vamos estar orando pelo seu pedido e pelos demais que chegarem aqui à nossa mesa. Tem outros irmãos que também estão acompanhando aí pelo YouTube, nosso irmão Claudenir, como já falamos, nosso irmão Diogo, e outros irmãos que estão aí, que daqui a pouco nosso irmão Denberg vai estar ali citando o nome das pessoas que estão aí acompanhando pelo YouTube. Se você quiser mandar alguma mensagem aí pra gente pelo YouTube também, pode mandar, que a gente vai estar aqui divulgando também, pedido de oração, pedido de palavra, e também se tiver alguma pergunta para você fazer nessa noite, manda pra gente aqui, que na medida do possível a gente vai estar respondendo aqui a sua pergunta, que seja bíblica, né? Nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, o programa Encontro com Deus é um programa realizado pela Igreja Só Evangélica do bairro do Presidente Médici, localizado na rua Senador João Cavalcante de Arruda, número 734, ali a rua principal do Presidente Médici. Todo mundo sabe, irmãos, que nesse período os templos não estão podendo estarem abertos para receber as pessoas, mas nós temos o nosso trabalho que está sendo realizado também pelas redes sociais, como muitas igrejas estão fazendo, né? A nossa não é diferente, nós também estamos realizando nossos cultos através das redes sociais, e nós estamos utilizando principalmente o YouTube. Você pode acessar lá a SEVPM, e lá vai ter várias ministrações, o nosso pastor Hamilton, algumas ministrações também que eles têm colocado de alguns
irmãos que estiverem em nossa igreja e trouxeram a palavra da parte do Senhor. E aí você pode acessar lá também. Vai estar os programas Encontro com Deus também lá gravado. Vai ter também pelo Instagram e também pelo Facebook, você também pode acompanhar, que é @sevpm. Você também acessa lá. Vai ter devocionais, vai ter palavras diárias para ir para sua meditação. Então, irmãos, olha, a oportunidade de você ouvir a palavra do Senhor não falta. Não só da nossa igreja, como em muitas igrejas aí, realmente, que têm se dedicado, irmãos, principalmente nesse tempo agora, das pessoas estarem muito em casas, isoladas, e receberem uma palavra realmente da parte de Deus para as suas vidas. Então, que você não perca a oportunidade aí de estar ouvindo a palavra da parte do Senhor, que está sendo transmitida aí pelas redes sociais. E nossa igreja não é diferente, como já falamos, também temos esses meios aí para você estar recebendo da parte do Senhor. Queremos agradecer, irmãos, as pessoas que nos ajudam a manter esse trabalho aqui na rádio, são os nossos mantenedores, as pessoas que têm cooperado com essa obra. Temos muitos irmãos que não têm empresa, mas também nos ajudam, e tem alguns irmãos que têm algumas suas empresas, e a gente sempre faz a divulgação aqui, para que você também possa ajudar essas pessoas, comprando ou fazendo o seu serviço junto com eles, para também abençoá-los. Nosso irmão Glauber, da oficina do Glauber, no Distrito dos Mecânicos, o telefone do nosso irmão Glauber é o 3331 4020, nosso irmão Glauber. Nesse período que nós estamos passando, se dá uma ligadinha para ele, faz um agendamento lá do seu veículo, para que ele possa marcar direitinho com você. Clique Informática, recarga de cartuchos e manutenção de impressoras, na rua Rui Barbosa, número 270, no centro de Campina Grande. O telefone é o 33420930 e o 988052888, nosso irmão Brinho e Atagan e Anteres. Nosso irmão Brinho aqui está conosco nessa noite. Se você também quer marcar um serviço com ele, viu? Conserto de impressora, recarga de cartucho, já aproveita a oportunidade que ele está aqui conosco, liga e já marca aí com ele que ele amanhã vai pegar aí seu equipamento na sua residência ou na sua empresa para fazer esse trabalho. Glauco Ferragem, não, Lira Parque Estacionamento, estacione seu veículo com segurança na Vidal de Negreiros no centro, Ins Cariris e João Suassuna, ali no centro da cidade. O telefone é o 988-415726, nossos irmãos Ari e Vera. FG Ótica, lentes e armações para óculos em geral, atendimento a domicílio, o telefone é o 988-579990 e o 987-90-9496, nossos irmãos Flávio e Gisele. Disque Táxi, precisou de um táxi para fazer uma viagem, deslocar dentro da cidade ou fazer alguma entrega, você liga para o meu telefone, é o 988-59-6039, fala comigo, irmão Heraldo. Centro de Estética Cláudia Muniz, depilação egípcias, escovas e tinturas e design de sobrancelha, na rua Itami Cerqueira Paz, número 6, no bairro do Santa Cruz. O telefone é o 986-19-7213 e o 986-86-9868, nossa irmã Cláudia. Também dizemos a você que dê uma ligadinha para nossa irmã Cláudia, se você quer agendar algum tratamento, você liga para ela também, para marcar um horário para fazer o seu serviço, tá certo? Mandamos um grande abraço para o nosso irmão José Firmino, nossa irmã Terezinha, Mariana, Judivan, que também faz parte desse programa. Judivan, não estamos esquecendo de você não, viu? É porque, como esse mês aqui tem alguns irmãos que estão aqui nos ajudando, mas creio que para a semana nós vamos fazer o convite, você está aqui conosco também, participando dessa programação. Você faz parte dessa equipe aqui também, e não estamos esquecidos de você. E mandamos um grande abraço para você, para Mariana, toda a sua família, Catarina, a sua filha, como o nome dela, a menorzinha, que toda vez eu esqueço o nome dela. Johanna, né? Um grande abraço para você e toda a família aí, nosso irmão José Firmino, nossa irmã Terezinha, que vocês estejam aí sintonizados aí no programa Encontro com Deus, Rosemary, Isaías, que vamos estar orando no final do bloco aqui para o nosso irmão Isaías, né? Amém. Hoje teve um acontecimento aí com ele aí, que nosso irmão Lucas relatou aqui, nós vamos estar orando pela vida dele, pelo livramento que o Senhor deu a ele nesse dia, né? Glória a Deus por isso, e agradecendo ao Senhor por tudo, tá certo? Nosso Modenberg, algum comentário? Não, são 10 pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, e quem está aqui interagindo conosco é o irmão Claudenir, o irmão Diogo. Amém. Também a irmã Nicinha também, que também pediu uma oração também, no final ela está relatando que está com enfermidade, fibromialgia, e ela pede oração. E
Também tem a irmã Cristina Conserva. E o irmão Fernando também, que também está... Glória a Deus por isso. Também. Amém. Bendito seja Deus. A todos. Continuem sintonizados aí, né? Ouvindo a palavra do Senhor nessa noite. Tenho certeza que vão ser ricamente abençoados pela palavra de Deus. Bem, irmãos, estamos no segundo bloco. Lucas, algum comentário, Lucas? Não, só para comentar aqui, Brinho relatou que alguma vez ou outra pode dar um chiado na transmissão. É só uma questão de interferência ali no fone que está fazendo a transmissão para o áudio da captação, mas é só uma questão de frequência mesmo, que às vezes dá um problema ou outro, mas que a gente devia seguir normal, porque Amém. é normal esse chiado aparecer uma vez ou outra. Mas pelo menos aqui para mim a transmissão tá boa. Amém, Lucas? Graças a Deus. Bem, irmãos, quem tem o costume de escutar o nosso programa, nosso programa é dividido em 4 blocos. Nós temos o primeiro bloco, a devocional. Nessa noite, nosso irmão Denberg já trouxe aqui a devocional para a sua meditação. Segundo, terceiro e quarto bloco, nós temos normalmente a doutrina. Mas a semana passada nós tivemos uma pergunta da nossa irmã Verônica a respeito de um vídeo que ela assistiu na internet, e aí nós comentamos aqui no finalzinho do programa, a respeito desse vídeo. Não foi nem desse vídeo, né? Foi da pergunta que ela fez. E queremos nessa noite trazer mais uma exposição um pouquinho a respeito dessa questão de profetas e profecias, né? Vamos aproveitar esses 15 minutos que nós temos do segundo bloco para nós estarmos tratando um pouco a respeito desse assunto. E aí, a partir do terceiro e quarto bloco, nós vamos continuar o ensino da carta de Paulo aos Efésios. Nosso irmão Lucas vai estar trazendo aqui a exposição dessas passagens. E cremos que nessa noite, né, Lucas? Vamos tentar, né? Terminar a carta de Paulo aos Efésios, né? Também agora está também nos acompanhando, Heraldo, a irmã Priscila Dias, e também o nosso irmão Flávio Souza. Grande abraço aos dois. Glória a Deus, amém. Nosso irmão Demeg, ele vai estar lendo ali um material que a gente trouxe, né? E aí, daquilo que ele for lendo aqui, nós vamos estar falando um pouco mais sobre aquilo que nós já comentamos a semana passada, né? Quem assistiu o programa a semana passada viu que no final do programa nós fizemos um comentário aqui nos últimos 10 minutos do programa a respeito dessa pergunta que nossa irmã Verônica fez aqui pra gente. Na verdade, ela quis saber a nossa opinião a respeito de um assunto que ela tratou conosco. Mas aí nosso irmão Demberg vai estar trazendo aqui um material que nós buscamos ver na internet, né, a respeito desse tema, desse assunto, para nós estarmos tratando um pouco mais sobre isso aqui. Na verdade, Heraldo, eu busquei algumas coisas na internet. Você encontra muita coisa, mas é preciso você até filtrar também o que você está buscando, né? Esse material foi você mesmo que me enviou. Sim. É um material muito bom. Eu dei uma olhada aí acerca de algumas coisas com algumas pessoas que têm bastante experiência na área, né? Eu assisti um estudo com o pastor e mestre Augusto Nicodemos, ele falando acerca da questão dos profetas, acerca das profecias, e foi bastante interessante o estudo. E quando você me mandou o material, tu tá fazendo um comparativo e tem tudo a ver com o que a gente tinha visto, com o que eu tinha visto lá. Então, aquela pergunta lá que foi a semana passada que foi feita, né? Na verdade, 2 pessoas falaram a mesma coisa, que receberam o mesmo áudio. Na verdade, foi um áudio, não foi um vídeo. Sim. Que eles estavam falando que as pessoas deveriam se trancar dentro de suas casas por 3 dias e ali fazer um estoque de velas, de alimento, de água, porque haveria escuridão, e que deveria também colocar sangue nos umbrais das portas, né? Estão trazendo todo aquele ritual que aconteceu lá no Velho Testamento, né? E diante dessas coisas, é interessante nós buscarmos realmente entender, né, a verdade do Evangelho acerca da questão de profetas e profecias nos dias de hoje. Eu queria iniciar falando o seguinte: o dom de profecia, em seu sentido original no Novo Testamento, é um privilégio concedido pelo Espírito Santo a certos membros da igreja, para receber e transmitir mensagens que são reveladas e vindas do próprio Deus. Então, nesse ponto, nós já podemos até discutir acerca disso, e nós falamos isso a semana passada,
essas mensagens que estão sendo ditas, que são trazidas de Deus para essas pessoas. O que nós temos visto aqui é que o Espírito Santo, ele concede esse dom e a mensagem, ela parte do próprio Deus. Então, se a mensagem, ela é do próprio Deus, o Senhor deixou o que para nós? Revelado. As Escrituras Sagradas. Então, nós vemos que algumas coisas, baseado no que pessoas que estudaram a Bíblia, pessoas que estudaram para falar acerca disso, essas mensagens que estão fora da Bíblia, nós não podemos tomar como uma profecia de Deus. Nós não podemos tomar isso como algo que foi revelado pelo Espírito Santo, se não está baseado nas Escrituras Sagradas. O texto continua dizendo que no início da igreja, os que recebiam esse dom eram chamados de profeta. Aí ele vai falar de alguns exemplos que estão lá no Velho Testamento. E ele fala também que os apóstolos, eles construíram um fundamento para a edificação dos santos, membros da família de Deus, sendo Jesus Cristo a principal pedra de esquina. E baseado nisso, nós lemos o texto de Efésios, que está lá no capítulo 2, o verso 19 e 20, que vai falar acerca disso que ele está falando aqui, que Jesus, ele é a pedra de esquina. Está lá no texto de Efésios. Os profetas falavam sobre a imediata autoridade do Espírito de Deus e transmitiam comunicações divinas concernente às verdades e às doutrinas e esclarecimentos de eventos futuros, conforme o caso. Seu ministério foi preservado para nós no Novo Testamento. Entre eles, nós vemos algumas pessoas, Tiago e Judas, sendo este mesmo o que começou seu livro dizendo. E aqui é uma passagem interessantíssima, porque o que nós falamos no início aqui, a profecia, ela é um dom concedido de Deus e traz as revelações das Escrituras. Quando nós vamos olhar o texto de Judas, no verso de número 3, porque Judas só tem um capítulo, no verso de número 3, está lá Judas dizendo o seguinte: enquanto eu empregava toda diligência para escrever-vos acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que uma vez para sempre foi entregue aos santos. Então veja só, Judas, ele iria falar acerca de um assunto, que era acerca da salvação, mas ele diz que sentiu a necessidade de falar um outro assunto que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus acerca da fé para aqueles irmãos. Então nós observamos que toda revelação, ela vai nos levar às Escrituras, a andarmos conforme o Senhor quer que nós andemos. E onde nós vamos encontrar isso? Nas Escrituras Sagradas. Amém. Amém. Né? Então nós vemos aí que algumas profecias, alguns profetas que se levantam nos dias de hoje, eles estão um pouco fora das Escrituras Sagradas. E nós não podemos tomar isso como profetas de Deus. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, pode me interromper, viu? E tem também a questão, além de tudo que o irmão Denberg comentou, tem também a questão do próprio conteúdo em si da profecia. Muitos, como o irmão Denberg falou, se levantam dizendo que são profetas com profecias e revelações de Deus, só que o conteúdo da profecia não se adequa, não se ajusta ou não faz sentido quando a gente analisa a palavra, né? Mais especificamente no que a gente encontrou semana passada, a gente viu que tem uma exortação com respeito a sangue nos umbrais das portas, tinha a questão também das velas, da água, né? E nós sabemos, pelo próprio ensino que tem na carta de Efésios, no capítulo 6, que essas coisas a gente não combate os espíritos maus através de coisas materiais. A gente não combate os espíritos maus através de água, através de vela, sal, coisas assim, que tem nessa mitologia popular, né? E a gente sabe que isso não faz sentido à luz da Bíblia. E também, quanto a isso, a gente vê muitas pessoas
interpretando aquele texto da libertação do povo de Israel do Egito, com respeito a essa passar os umbrais nas portas, mas nós sabemos, como o irmão Udenberg já falou, que tudo isso, baseado no texto de Colossenses capítulo 2, perdão, tudo isso era sombra do que haveria de vir. A instituição dos sacrifícios, o próprio ato do êxodo em si, da libertação do povo escravo pela mão de Deus, do cordeiro sendo sacrificado para livrar o povo de Deus da morte, tudo isso era uma sombra que apontava para o que haveria de vir, que era Cristo. Então, hoje, não, agora que Cristo veio e já fez a sua obra na cruz, e a sua obra é definitiva, ela é completa, nós não temos como argumentar que agora estas coisas passariam a valer contra qualquer espírito que seja, ou qualquer atitude. E só para terminar o que eu queria falar, na mesma carta de Judas que o irmão Deberg falou, no final da carta, no verso 17 ao verso 19, perdão, até o verso 20, Judas exorta os irmãos a justamente perseverar na fé, perseverar nessa doutrina. E ele diz que os irmãos já haviam sido alertados pelos apóstolos quanto a estes homens que viriam e ensinando coisas que não estão dentro da palavra de Deus. E a exortação de Judas é de que os irmãos deveriam se edificar na fé que eles têm, orando no Espírito Santo. Ou seja, a gente tem que se edificar no ensino que a gente tem na palavra. Nós cremos que Deus fala hoje através da sua palavra, através do seu Filho, e que tudo que a gente recebe como ensino, seja até mesmo uma interpretação de algum texto da Bíblia, a gente precisa ver se aquela interpretação está de acordo com o que tem na Bíblia, com os textos da Bíblia. Porque se não tiver de acordo, não provém de Deus. É interessante isso, Lucas, porque quando você vai estudar acerca dessas profecias, a gente vê muita coisa se levantando, né? Às vezes tem profecias que ela vai envergonhar outra pessoa, ela vai falar acerca de vida de pessoas, você vê muita coisa. Quando você vai estudar sobre isso, as profecias sempre levavam o profeta às coisas do Senhor. Ele recebia de Deus e transmitia para o povo, não é? E toda profecia, nós não precisamos mais de profecias que não estejam nas Escrituras, porque a Bíblia ela é completa. Isso. Ela já está completa. Tudo que é profetizado que não está nas Escrituras, nós temos que rejeitar. Porque se a Bíblia ela está completa, então as maiores ou a maior profecia ela está aqui nas Escrituras Sagradas. E o que nós temos visto é se levantar. E até nós demos o exemplo semana passada. O que nós temos visto são profetas se levantando para fazer as coisas contrárias. Heraldo deu um exemplo, eu dei outro exemplo aqui. Pessoas se levantando, querendo que as pessoas deixem o seu casamento para casar com outras pessoas. Isso é adultério, gente. Antibíblico. Antibíblico. Né? Profecias de pessoas dizendo que outros vão enricar, que outros vão ser prósperos. O cara sonega imposto, o cara faz uma série de coisas e o Senhor disse: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. É antibíblico, meu irmão, você pegar uma pessoa que está toda errada, você profetizar para ela baseado no que você entende que ela merece. Tá errado. Então nós vemos essas coisas e por isso que é interessante nós olharmos para as Escrituras Sagradas e saber se a profecia ela está baseada nas Escrituras. Amém. E aí nós mais uma vez enfatizamos: leia a Bíblia, busque conhecimento nas Escrituras. Por isso que muita gente tem sido enganada, muita gente tem se decepcionado, e se decepcionado com o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa a você: o Senhor não mudou, Ele continua bom, Ele foi, Ele é e Ele será sempre bom. Amém. O Senhor nunca nos decepcionará. Nós decepcionamos o Senhor, nós pecamos todos os dias, nós transgredimos todos os dias, mas o Senhor não, Ele continua bom, justo, fiel e reto.
Amém. O grande problema está em nós, que nós temos preguiça de ler as Escrituras. Se nós buscássemos conhecimentos na palavra de Deus, nós não seríamos enganados por essas profecias malignas que nós temos visto se levantar por aí. Esse é o grande problema, porque está aqui, a grande profecia, está aqui na palavra do Senhor. Busque, vá ler. Se você tem dificuldade para ler, peça para alguém ler para você. Mas aqui está a grande revelação de Deus. Amém. E aí nós temos visto coisas se levantar dessa natureza e às vezes até colocar na mente das pessoas, as pessoas ficarem atormentadas e não se apropriar de promessas grandiosas de Deus dizendo que Ele é o nosso guarda, que é Ele que nos guarda, que é Ele que nos livra. Nós não precisamos mais de vela, meu irmão. Nós não precisamos mais de passar umbrais sangue nos umbrais das portas. Nós já fomos remidos e lavados no sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Nós não precisamos mais disso não, meus irmãos. Então vá buscar conhecimento na palavra de Deus. Ali sim, você tem toda a revelação do Senhor. E o interessante, irmãos, que a visão que se tinha de um profeta no Antigo Testamento, que era uma pessoa que andava encurvada, né? Devido à responsabilidade que ele tinha de levar a mensagem de Deus. E normalmente as mensagens que o Senhor trazia a um povo era uma palavra dura, né? Era uma palavra de conserto, né? Arrependimento. De arrependimento. Então, assim, o profeta ele tem uma missão muito árdua de levar a mensagem de Deus. E hoje o que nós vemos, muitas dessas pessoas que se dizem profetas, eles se exaltando. É outra característica que nós temos visto nos dias de hoje, que a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, né? Isso. Então, assim, como já foi falado a semana passada, estamos falando nessa noite, meus irmãos, se firme na palavra do Senhor, se firme nessa palavra, se firme na verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, e examine ela constantemente, amém? Mas não vamos mais prolongar esse assunto, porque já foi bem falado, já bem comentado. Nós vamos ao importante, que é justamente nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor e expondo a palavra de Deus. Mas tivemos esse cuidado de estarmos terminando esse assunto que nós começamos a semana passada, para deixar bem claro aos irmãos aqui. Nós não estamos aqui negando, irmãos, o dom de profecia. Cremos nos dons espirituais, sabemos que ele existe. Deus usa, o Espírito Santo dá a quem quer, como quer e na hora que quer, né? Se você tem na sua igreja um pastor que prega a Bíblia verdadeiramente, você tem um profeta lá falando. Amém. Bendito seja Deus. Vamos estar orando aqui para a nossa irmã Nicinha, também para o nosso irmão Isaías. Irmão Lucas, um comentário? Não, é só aquilo que a gente já tinha. Muito bem. Comentado. Eu vou pedir até para o irmão Lucas estar orando por esses pedidos aqui. Nossa irmã Nicinha, nosso irmão Isaías. Se tiver mais algum pedido de oração, ele também esteja orando. Amém. Senhor nosso Deus, queremos nos apresentar, Senhor, neste momento a Ti e te pedir, Senhor, que através da Tua infinita graça e misericórdia, o Senhor venha estar visitando os Teus filhos, Senhor, neste momento. Que o Senhor venha, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, estar visitando a irmã Nicinha que está enferma. Que o Senhor, ó Deus, derrame o Teu bálsamo, esteja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, curando, Senhor, a sua enfermidade, sarando toda dor, toda ferida, todo machucado, tudo aquilo que possa estar, Senhor, afligindo sua alma, seu corpo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te pedir também pelo irmão Isaías, Senhor, que o Senhor esteja, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, consolando ele. Amém. E nós também te agradecemos, Senhor, pelo livramento que ele obteve, Senhor, durante o dia de hoje, que sua vida foi preservada e que nada de mal aconteceu, Senhor, à sua vida e à vida da sua família. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor esteja, Pai, consolando e confortando o coração dele e seja o seu refúgio, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Bendito seja Deus, irmãos. Nós vamos estar aqui com as pessoas que estão participando, nosso irmão Judivan, Mariana, Claudenir, que está aqui conosco ainda. Muitos irmãos estão aqui participando, Priscila, como o Denberg já falou. Então, nós agradecemos a todos que estão aqui participando aqui pelo YouTube. Também nossos telefones da rádio, 987-996121 e o 3339-1422. Quiser ligar, falar com o nosso irmão Brinho ali, aproveite a oportunidade e liga nesse momento. Nós vamos para um intervalo, não vamos passar louvor, nós voltarmos mais rápido e vamos passar apenas o prefixo da rádio e já voltamos com o programa Encontro com Deus. Graça e paz, meus irmãos, estamos de volta com o programa Encontro com Deus.
agora no nosso terceiro bloco e nós queremos já iniciar orando. A irmã Geni, do Presidente Médici, ela pede oração por ela e pela sua família. Irmã Geni, nós vamos orar agora para em seguida nós começarmos dar continuidade no estudo da carta de Paulo aos Efésios. Então, vamos orar. Santo Deus, nós queremos rogar a Ti, Senhor, pela vida da irmã Geni. Ela, Senhor, que tem todas as quintas-feiras acompanhado, Senhor, o programa aqui, tem ouvido a Tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, nesta noite, que o Senhor visite ela, Senhor. Pois, Senhor, nós não conhecemos os problemas ao qual a irmã Geni tem passado, mas o Senhor a conhece, Deus. Tu conhece, Pai, o coração do homem como ninguém, Deus. Então visita, Senhor, aquele coração nesta noite, que o Senhor possa, Pai, derramar da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, sobre a vida da irmã Geni. E também que o Senhor possa, Pai, visitar a família dela, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um dos membros, Senhor, e que para a glória do Teu nome, Senhor, nós possamos ouvir testemunhos grandiosos de que o Senhor operou grandes coisas naquele lugar. Deus, é assim que nós te oramos e entregamos a vida da irmã Geni em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, agora nós vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Efésios com o irmão Lucas. Que Deus os abençoe. Amém. Como o irmão Denberg acabou de falar, nós vamos continuar o estudo da carta de Paulo aos Efésios. E na última quinta-feira nós paramos no verso 21 do capítulo 5. Nós sabemos que a gente não... primeiramente, a gente não vai ler o texto todo, porque ele é extenso, e devido ao horário a gente vai analisando verso a verso, certo? Então, nós pedimos que os irmãos que estão nos acompanhando fiquem acompanhando o texto com suas Bíblias em casa, e para que nós venhamos a acompanhar todo o que o texto está nos ensinando. Bem, semana passada nós paramos no verso 21 do capítulo 5, e esse verso, como eu havia comentado, ele é essencial para a gente entender tudo o que Paulo vai falar até o versículo 9 do capítulo 6. No estudo de hoje nós vamos estudar acerca de como o cristão ele se relaciona em 3 relacionamentos que fazem parte da vida de toda pessoa: na vida conjugal, na vida familiar e na vida, por assim dizer, profissional. E essas 3 áreas fazem parte da vida de todos os seres humanos. O casamento faz parte da vida de praticamente todas as pessoas. O relacionamento entre pais e filhos também. E o relacionamento profissional entre senhores ou patrões e servos e empregados. Então, a gente vai aprender nessa noite sobre questões práticas do nosso dia a dia, que está bem presente na nossa vida diária. E o versículo 21 do capítulo 5, Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse versículo ele encerra a sessão onde Paulo fala sobre como o cristão deve andar em sabedoria. E no verso 18 do capítulo 5, Paulo diz para que os cristãos sejam cheios, sejam enchidos, totalmente preenchidos pelo Espírito Santo. E nos 3 próximos versículos, os versículos 19, 20 e 21, Paulo vai falar basicamente 4 consequências desse enchimento do Espírito Santo. Ele vai falar acerca da comunhão, que é uma consequência desse enchimento, a adoração, que também é uma consequência do enchimento, a gratidão, e por fim, no versículo 21, Paulo vai falar acerca da humildade. E aqui está a chave para todos os relacionamentos humanos, a humildade. E no verso 21, Paulo diz uma coisa muito interessante para nós. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A submissão mútua que acontece no corpo de Cristo, que deve existir no corpo de Cristo, representa a humildade, que é uma característica que todo cristão deve ter. E essa humildade, essa submissão mútua é a chave
para todos os relacionamentos que nós vamos ter. E Paulo vai exemplificar como essa submissão mútua se aplica no casamento, na família e na vida profissional. E essa virtude da humildade, ela só é possível através do completo enchimento do Espírito Santo na vida do cristão. E porque ela é uma consequência na vida de alguém que foi preenchido pelo Espírito. Então, o versículo 21, ele vai fazer uma ponte que vai unir as duas partes do capítulo 5. Nós vemos que o capítulo 5 vai tratar sobre a ética cristã, sobre a vida diária do cristão. Paulo vai aplicar a teologia que ele ensinou nos capítulos 1 a 3 à vida diária do crente. E no capítulo 5 ele está falando acerca de como o cristão deve se portar na esfera pública, por assim dizer, diante das outras pessoas. E agora ele vai falar sobre como o cristão deve se portar na vida, por assim dizer, particular, seja no seio familiar, seja no seio profissional. E essas são as duas seções do capítulo 5. Como o cristão deve se portar na esfera pública e como ele deve se portar na esfera particular. E o versículo 21 é justamente essa ponte de transição entre as duas seções. E antes de começar, eu quero relembrar duas coisas. Nós vimos nos versos 1 e 2, semana passada nós vimos nos versos 1 e 2 do capítulo 5, que Paulo nos deu 2 mandamentos: para sermos imitadores de Deus, como filhos amados, e para andarmos em amor como Cristo. E como eu havia falado semana passada, isso vai permear, isso vai ser a base de tudo que ele vai falar no capítulo 5, certo? E o verso 21, Paulo fala para nós nos sujeitarmos uns aos outros. Essa sujeição, essa humildade, ela tem o seu exemplo máximo em Cristo. Então, Paulo, ele volta novamente ao que ele havia falado no versículo 2 do capítulo 5, quando ele diz para nós andarmos em amor como Cristo, que se entregou por nós. Então, o nosso exemplo máximo de humildade, o exemplo que nós devemos seguir, deve ser o exemplo de Cristo. E a segunda coisa que eu queria falar, antes de nós partirmos para a questão dos relacionamentos em si, é que não existe nenhuma contradição entre o que Paulo fala no versículo 21, de que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, e o que ele vai falar, por exemplo, no versículo 22, quando ele diz para as esposas serem submissas ou serem sujeitas aos seus maridos, certo? E, consequentemente, ele vai falar para os maridos amarem a esposa assim como Cristo amou a igreja. Aparentemente, quando a gente olha aqui, a gente diz, olha, Paulo está dizendo para a gente se sujeitar um ao outro, mas quando ele fala de marido e mulher, ele só diz para a mulher se sujeitar. E o que eu quero dizer é que não existe contradição entre o que ele está falando no verso 21 e o que ele está falando no verso 22, certo? Não existe uma contradição entre submissão mútua e relacionamento de liderança e liderado. Um exemplo, nós sabemos que a igreja, ela é constituída, a igreja, quando eu falo a instituição, a nossa igreja ela é constituída por um pastor e tem os líderes de ministérios, diáconos, os presbíteros, aqueles que constituem a liderança da igreja, certo? Estas pessoas, elas são chamadas a alimentar a igreja com a verdade do evangelho. Elas são chamadas a nutrir o corpo de Cristo, que são os membros da igreja, com a verdade do evangelho. Elas são chamadas para ensinar os membros da igreja a vontade de Deus contida na palavra. Elas são chamadas a fazer com que este rol de membros venha a ser edificado na palavra de Deus. Então, de uma certa maneira, eles estão servindo aos membros da igreja. Eles são a liderança, mas eles servem no sentido de que eles nutrem, eles fornecem o alimento espiritual para que os membros da igreja venham a crescer. Por outro lado, nós temos os membros, que devem ser sujeitos, submissos, obedientes a essa liderança. Então, nós temos uma relação de submissão mútua, no sentido de que a liderança ela é submissa para servir o rol de membros,
para nutrir, para ensinar a palavra ao rol de membros, e os membros, eles são submissos no sentido de que eles devem obedecer, eles devem honrar a liderança da igreja. Então, a questão de submissão mútua não contradiz qualquer relação de liderança e liderado, certo? E em todos os exemplos que Paulo vai trazer daqui em diante, o padrão dos versos 1 e 2 surge como um guia para a vida cristã. Aquele que é líder, que lidera, que é cabeça, lidere como Deus lidera o seu povo. Ou seja, ele seja um imitador de Deus, como Paulo havia falado no versículo 1. E aquele que é liderado, seja como Cristo em sua missão. Nós temos no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, que Paulo diz para que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que se esvaziou de tudo o que ele tinha e se pôs em obediência à missão que ele havia recebido do Pai. Então, Paulo está dizendo, olha, eu falei para vocês serem imitadores de Deus. Então, aqueles que lideram, liderem como Deus lidera o seu povo. E aqueles que são liderados, sejam como Cristo, que se submeteu à vontade do Pai. É o que ele fala no versículo 2 do capítulo 5. Então, o padrão dos versos 1 e 2, novamente, é o guia para toda a nossa vida cristã. Certo? E nos versos 22 a 33, Paulo vai falar acerca do relacionamento entre marido e mulher. Dos versos 22 a 24, Paulo vai falar acerca do papel da mulher no casamento. E nós bem conhecemos esse texto, quando Paulo diz que as esposas devem serem submissas aos seus maridos, assim como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Primeiramente, nós gostaríamos de começar dizendo que submissão, ela não significa inferioridade. Isso é um ponto muito importante para os nossos dias, porque faz a gente voltar a quando esse texto foi escrito. No momento em que este texto aqui, que Paulo está escrevendo aos Efésios, foi escrito, como era a sociedade naquela época? A mulher, ela não tinha nenhum valor na sociedade romana e grega desta época. As mulheres eram tidas apenas como uma propriedade dos homens, onde eles poderiam, elas só serviam para os deleites sexuais dos homens e para a reprodução, certo? Então, as mulheres elas não eram valorizadas, elas não tinham direito a falar em público, e também elas não, mesmo sendo traídas, mesmo sendo o homem já poderia pedir o divórcio daquela mulher. Então, nessa sociedade que Paulo vivia aqui, que os cristãos viviam aqui na igreja primitiva, a mulher não era valorizada. Então, quando Paulo chega para os Efésios e diz para os homens amarem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja, Paulo está indo contra toda a cultura que existia naquela época. Então, isso surge como base logo agora, porque é importante nós denotarmos isso. Quando a Bíblia fala de submissão, ela não está falando de inferioridade, de que a mulher ela é inferior ou que ela é menos do que os homens. Elas são menos dignas. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, vai dizer aos homens para eles considerarem as mulheres, tendo em vista que elas são participantes da graça de Deus, ou seja, assim como eles são participantes da graça de Deus, as mulheres também o são. Então, a submissão que o texto fala aqui não significa inferioridade. É importante a gente denotar isso, principalmente nos dias de hoje, quando muitos atacam a Bíblia, o cristianismo, dizendo que o cristianismo é uma religião que não valoriza as mulheres. Isso é uma mentira, isso está errado. O cristianismo, ele valoriza as mulheres como criaturas de Deus, como seres criados por Deus, que compartilham da imagem e da semelhança de Deus. E elas colocam
a mulher, e o cristianismo coloca a mulher como uma peça fundamental no reino de Deus e também na vida do homem. Então, submissão não significa inferioridade. Segundo ponto, submissão não é absoluta. Paulo diz para as mulheres serem submissas aos seus maridos como ao Senhor. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: se o seu marido ele exige algo de você que vai de encontro à palavra de Deus, você não deve se submeter a ele nisto. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos, mas a submissão total delas e superior delas é a Cristo. No momento em que os seus maridos exigem algo que não está de acordo com a palavra de Deus, elas não devem ser submissas a eles. Então, a submissão que Paulo fala aqui nos versos 22 a 24 não é uma submissão absoluta. Antes de tudo, cumpre-nos agradar ao Senhor, certo? Terceiro, a submissão da esposa ao marido, ela não é igual à submissão que ela tem a Cristo, mas ela só acontece por causa da submissão da esposa a Cristo. Isso é o que Paulo fala no verso 23 e no verso 24. Uma mulher que não se submete a Cristo não será submissa ao seu marido. Paulo diz aqui que as esposas devem serem submissas aos seus maridos por causa que o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E ele termina no verso 24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que aquelas mulheres que não são submissas a Cristo, elas não podem ser submissas aos seus maridos, não há como. Porque, como nós falamos no início, aqueles que se submetem a Cristo, eles são continuamente enchidos pelo Espírito Santo. E uma consequência disso é que eles continuamente terão cada vez mais humildade. Então, essa submissão, ela virá como uma consequência na vida do cristão. Então, se você é uma mulher que não consegue se submeter ao seu marido, reveja como anda a questão do seu relacionamento com Deus, como anda a sua submissão a Cristo. Você está se colocando realmente debaixo da vontade de Deus, certo? E claro, quando a gente fala submissão, a gente está falando de submissão de acordo com a palavra de Deus, certo? E o último ponto que eu queria tratar sobre submissão é que a submissão ela é inspirada pelo amor. Ô, Lucas, Sim. Eu poderia dar entrar num ponto aqui interessante. Amém. Nós temos visto no meio cristão algumas pessoas se colocando em julgo desigual. Sim. Né? E aí há um grande problema na questão de se colocar em julgo desigual, que sendo julgo desigual, uma das partes ela não vai ser submissa a Deus porque não conhecem ao Senhor. Isso. Então aí é um grande problema de separações de casais, problemas dentro da família. Sim. É justamente isso. Não conhecer a Deus e não ser submissa ao Senhor é um grande problema para a questão de entender essa questão de submissão e se colocar primeiramente submisso ao Senhor. Isso. Se os dois conhecem a esse Senhor e são submissos a Ele, cada um vai respeitar o seu lugar. Isso. O grande problema hoje é que algumas pessoas querem fazer a sua vontade e aí estão se colocando em julgo desigual, e julgo desigual, meu irmão, dá problema. E a gente vai ver também, isso é um problema na questão da esposa, que tem essa questão de não ser submissa a Deus, né? Então ela não vai ser submissa ao marido, e também a questão do marido, né? Se ele não é submisso a Deus, ele não entende como é que Cristo amou a igreja. Isso. Então ele não vai conseguir exercer o papel dele de acordo com a visão bíblica, né? Com a visão bíblica, isso. Exatamente. Ele não vai fazer o quê? Imitar a Cristo, como você falou ainda agora. Não vai imitar a Cristo como foi um conselho
que foi dado, né, para o cristão Isso. imitar a Cristo, né? Paulo disse que se nós olhássemos o modo de vida dele, nós estaríamos olhando também para Cristo, né? Pois Paulo se submetia a Cristo. Isso. E aí é um grande problema, foi só um adendozinho que eu coloquei aí, que é para apimentar o assunto. Amém. E para a gente terminar essa parte de submissão, eu queria trazer só a questão que a submissão ela é inspirada pelo amor. Porque quando a gente olha para a igreja, por que a igreja se submete a Cristo? Ora, Cristo se entregou pela igreja. Ele deu a sua vida para, como Paulo fala até no verso 26 e no verso 27, para santificar a igreja, para separar a igreja para ser dele. Então, a submissão do casamento, ela é inspirada também por esse amor. A mulher, ela não vai se sentir disposta a submeter e a estar sujeita a um marido que não a ama da forma devida. Então, aqui também permeia a questão de Cristo e a igreja. A igreja se submete a Cristo de forma espontânea, de forma voluntária, porque, claro que nós sabemos, a igreja se submete a Cristo de forma espontânea e voluntária, após a regeneração operada pelo Espírito Santo. Então, aqueles que são filhos de Deus, eles se submetem a Cristo porque eles olham para o amor de Cristo, para a obra de Cristo, e eles, como Paulo fala, eles são constrangidos por esse amor. Então, a submissão ela é inspirada pelo amor. E Paulo segue dos versos 25 a 30, principalmente ao verso 28, para falar acerca do papel do esposo, do marido. E enquanto a palavra-chave para a esposa é submissão, a palavra-chave para o marido é amor. E Paulo vai falar que o amor do marido pela esposa, ele deve ser demonstrado diariamente. Ele deve ser comunicado, expresso de forma, por assim dizer, apaixonada, por assim dizer, através dos altos e baixos da vida conjugal. E é interessante como o padrão não muda. E muda. O quê? E muda. Porque a responsabilidade do marido passa a ser um pouquinho maior. Sim, sim. Porque Paulo vai dizer que nós devemos amar como Cristo Amou a igreja. Então, é uma responsabilidade muito grande. Paulo agora eleva o nível, o máximo possível. Isso. O que eu falei com esse sentido de o padrão não muda é que... Não está correto. Eu estou falando assim, que para o marido, porque a mulher pode achar que mas eu tenho que ser submisso, mas entenda que o papel do marido é um papel extremamente sério, porque Paulo diz assim, que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, tem que se doar e dar a sua vida. E quando a gente olha o texto, a gente entende o que Paulo está querendo falar com amar, né? Isso, E o padrão que ele havia falado lá no verso 1, de que o padrão é Deus, o padrão é como Cristo amou, ele é o mesmo. O padrão não é, como meu pai ama a minha mãe, ou como os meus colegas de trabalho amam as esposas deles, ou como os colegas de academia amam as esposas deles, ou como os parceiros de futebol. Não. O padrão é como Cristo amou a igreja. E isso é o mais alto padrão que existe. É o padrão de Deus. E antes da gente ir adiante, antes da gente entrar no intervalo, eu queria falar a respeito dessa palavra amor que Paulo usa aqui no verso 25. Que ele diz para os maridos amar a vossa esposa assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou por ela. A Bíblia ela tem 4 palavras para falar de amor. A Bíblia que eu falo, o idioma que a Bíblia foi escrito, que é o grego. A primeira palavra é estorge. Estorge é uma palavra que fala acerca de amor familiar. É o amor, por exemplo, entre pai e filho, é o amor entre irmão e irmã, é esse tipo de amor. A segunda palavra que tem na Bíblia para falar sobre amor é eros, que fala a respeito do amor sexual entre marido e esposa. A terceira é filos, que traduzindo para os nossos dias é basicamente gostar. Eu gosto de fulano. Como a gente costuma ouvir hoje, eu me dou com fulano, certo? E muitas pessoas pensam que é essa palavra que Paulo usa aqui,
no verso 25, que é philos, mas não. A palavra que Paulo usa aqui no verso 25 é a quarta palavra que existe no grego para amor, que é ágape. E esse amor ágape é a palavra que toda a Bíblia usa para falar do amor que Deus tem pelo seu povo. Então, o amor ágape é o amor que Paulo fala lá no versículo 2 do capítulo 5, quando ele fala para que Cristo nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Então, quando Paulo diz, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, ele está dizendo ágape, ou seja, é um amor que, se necessário, exige o sacrifício. É um amor que é um amor sacrificial. É aquele amor que doa tudo o que ele tem em prol da outra pessoa. Então, Paulo está dizendo para os maridos, para eles amarem dessa maneira, se doarem ao máximo e, se possível, se necessário for, entregar a sua vida pela sua esposa. E isso é o que significa dignificar a mulher. Porque, diferentemente do que toda a cultura romana dizia nessa época, Paulo chega e diz que o cristão ele deve se sacrificar pela sua esposa. Diferente do que os romanos, os gregos, eles tinham antigamente, que se a esposa acordasse feia ou alguma coisa assim, já era motivo para o divórcio. A não valorização, né? A não valorização da mulher. Então, agora a gente vai pro intervalo, mas antes o irmão Heraldo tem uma... Bem, irmãos, ligou aqui pra gente nossa irmã Esther do Bolocongó, e ela pede oração por ela e também pela sua família. E pede uma palavra. Ela disse que quebrou o fêmur e pede oração por sua cura. Eu não sei se ela fez alguma cirurgia ou então está esperando aí alguma cirurgia quanto a isso aí. Mas eu deixo a palavra para nossa irmã Esther aqui, no Salmo 27, no verso 14, que diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. E a senhora irmã Esther esteja aguardando aí na mão de Deus e saiba que Ele é o Deus que cuida de cada um de nós. Vamos estar orando pela senhora e pela sua família. Pai, queremos te louvar, Senhor, pela vida da nossa irmã Esther e te pedir, Senhor, por ela, por toda a sua família, Senhor, que tu venha restaurar a sua saúde, Pai, nessa situação que ela tem enfrentado, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, como ela se encontra nessa noite, mas como ela te clamou aqui, Senhor, ela te pede por cura, Senhor. E como nós já falamos, Senhor, tu és um Deus que opera milagres. E nós cremos nisso, ó Pai, e entregamos as vidas dela, Senhor, em tuas mãos. E também, ó Pai, de toda a sua família. Amém. Senhor, eu quero esteja descansando, Senhor, em tuas mãos e sabendo que tu és um Deus, Senhor, que faz conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Assim como nós lemos, Senhor, eu quero esteja aguardando em ti, Senhor, e confiando plenamente em ti e na tua poderosa, Senhor, e eficiente, Senhor, cura que tu pode realizar, Senhor, na vida dela. Amém. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o intervalo, irmãos, e mais uma vez não vamos passar louvor, vamos voltar após o prefixo. Continuando. Lucas, só reforçando, Sim. algumas pessoas que agora entraram no YouTube e estão acompanhando, o irmão Ademar, ele está também nos acompanhando Amém. pelo YouTube, e também o irmão Luciano, do bairro de Santa Cruz, Amém. diz que está ligado lá pelo YouTube. Que Deus abençoe aos irmãos, e nós ficamos muito felizes, viu, com a participação de vocês. Amém, amém. Deus continue abençoando eles. E continuando, quando a gente estava falando a respeito do papel do homem no casamento, Paulo diz que, assim, como Cristo é o cabeça da igreja, assim o marido é o cabeça da esposa, o cabeça do lar. E quando Paulo fala cabeça, ele tem literalmente em mente a questão de liderança, do homem como um líder. Pela cultura aqui da época, eles tinham a cabeça como sendo a liderança do corpo, porque como ela fica acima de todo o corpo, até mesmo dos olhos, eles tinham a ideia de que a cabeça liderava o corpo. E nós hoje, pelo avanço da medicina, nós sabemos que de fato o cérebro governa todos os movimentos do corpo, né? Então, aqui, acerca dos textos dos versos 25 até o 27, nós temos 4 ações ou 4 maneiras que o homem ele deve ter para agir como cabeça do seu lar, como cabeça da sua esposa. Então, o homem
de acordo com o texto dos versos 25 a 27, ele deve buscar crescer na sua relação pessoal com Deus. Por quê? Alguns poderiam argumentar que Paulo não fala diretamente isso nos versos 25 a 27. Mas como Paulo fala de como Cristo amou a igreja e como Cristo ele se sacrificou para santificar a igreja, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra e para apresentar a igreja a si mesmo como igreja gloriosa e etc. A gente entende que o homem deve fazer isso com a sua esposa, de que é papel do homem guiar espiritualmente a sua esposa através do ensino da palavra. Só que para isso, ele precisa ter um cultivo da sua relação com Deus. Não há como o homem ele desempenhar esse papel de guia espiritual de sua esposa se ele não se devotar particularmente a Deus e cultivar um relacionamento genuíno com o Senhor através da palavra e da oração. Então, a primeira coisa que o homem precisa fazer é que ele precisa cultivar um relacionamento verdadeiro, íntimo com o Senhor. A segunda coisa é que deve partir do homem a questão da liderança a respeito da moral e espiritual da família, certo? Então, um líder, ele é quem toma a iniciativa de pensar e de propor coisas a respeito das prioridades que a família deve ter, né? Então, isso é um papel do homem, certo? Não é papel da mulher ficar tomando a iniciativa, decisões que a família deve ter, seja planejamento financeiro, planejamento sobre educação dos filhos e etc. Isso não deve partir da mulher, deve partir do homem, porque o homem é o cabeça do lar. Então, o homem é quem deve ter essa iniciativa de planejar, de tomar as atitudes para edificar a sua casa. E aliado a isso, a terceira coisa que o homem bíblico também deve é a questão de que ele também deve liderar a casa na busca pelo Senhor, na adoração e no conhecimento da palavra, certo? Essa iniciativa de ir buscar ao Senhor deve partir do homem. Não deve ser a esposa que precisa estar lá chamando os filhos, chamando o marido para adorar, para ir à igreja, ir participar do estudo, do agrupo, etc. Deve partir do homem essa iniciativa, de acordo com o que Paulo fala nos versos 25 a 27. E a quarta coisa é que os maridos também devem tomar a iniciativa na reconciliação. Nós vimos no capítulo 1, nos capítulos 1 e 2 de Efésios que nós, como igreja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e que Cristo, ele veio até nós através do Espírito Santo e nos regenerou. Dessa mesma maneira, o marido é quem deve tomar a iniciativa nessa etapa de reconciliação no lar. Isso não significa que a mulher nunca deve dizer que errou, que nunca deve reconhecer seus pecados. Não é isso que nós queremos dizer. O que nós queremos dizer é que essa atitude de reconciliar, de tomar a iniciativa na reconciliação deve partir do homem, do esposo, porque mesmo que ele seja ofendido, porque quando Cristo foi ofendido pelos nossos pecados, a gente não foi atrás de Cristo. Cristo veio a nós, nos convenceu de nosso pecado e nos mostrou a sua graça. Então, essa atitude de reconciliação também deve partir do homem, certo? E Paulo continua nos versos 28 e 29 e 30, falando algo que é profundo, como o próprio Paulo diz, certo? Ele diz que o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Dessa maneira, trazendo para aplicações diárias para os nossos dias, os maridos devem ter cuidado com a questão emocional de sua esposa, porque eles são chamados a amar a sua esposa como eles amam a si mesmo. Por exemplo, quando nós estamos doentes, a gente vai lá, compra um remédio na farmácia, certo? Então, a gente tem essa preocupação com o nosso corpo. Da mesma maneira, quando a nossa esposa está doente, é a gente quem deve tomar essa iniciativa de ir lá buscar, comprar o remédio na farmácia, fornecer para que ela se sinta bem. No sentido de que a gente amou
a nós mesmos para ir lá comprar um remédio e para passar aquela dor, aquela febre, o que quer que seja que nós estejamos passando. Então, da mesma maneira como a gente se ama, a gente também deve amar a esposa, certo? E o pastor Martin Lloyd Jones, ele nos dá, ele ensina 4 ações através das quais o homem pode, por assim dizer, sustentar a sua esposa. Sustentar no sentido de nutrir, de edificar a sua esposa. A primeira coisa é que ele fala, fazendo essa comparação de amar o seu próprio corpo, é a questão da dieta. Ele diz que o homem, ele tem esse cuidado, ele não vai sair, se ele for, por exemplo, alérgico a frutos do mar, ele não vai sair comendo camarão, porque ele vai saber que aquilo vai fazer mal. Então, da mesma maneira, ele deve ter esse cuidado com respeito à sua esposa. Ele sabe também que se ele tiver com muita fome, ele vai comer até saciar a fome dele. Então, ele também deve ter esse cuidado com a sua esposa, de que se a sua esposa está precisando de algo, ele deve fornecer para satisfazer ela nesse sentido. Ou seja, da mesma maneira como ele ama a si mesmo, a fim de comprar aquilo que ele está desejando naquele momento ali que ele pode tal, ele também deve fazer isso com a sua esposa, porque ele deve amar a esposa como ele ama a si mesmo. A segunda maneira é com respeito à questão dos deleites. Quando a gente come, e a gente pode, assim, a gente não tem em mente somente a questão de se satisfazer. A gente também aquela questão de, eu vou comer uma coisa hoje, comer uma pizza hoje. Então, o pastor Martin Lloyd Jones aplica que o marido também deve ter esse cuidado e estar atento a essa questão de esses deleites da esposa, porque elas também têm essa questão daquilo que elas gostam. E ele vai falar também outros 2 exemplos a respeito do exercício do corpo, e também a quarta ação é que ele vai falar a respeito dessa palavra que Paulo fala no verso 29, quando ele fala que ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. A palavra grega usada por Paulo para cuida tem um sentido de... Ele só é usado 2 vezes no Novo Testamento, aqui e em 1 Tessalonicenses capítulo 2, se eu não me engano. E o sentido da palavra é um sentido de carícia. Então, o pastor Martin Lloyd Jones aplica dizendo que o marido também deve ter cuidado e estar sensível para as necessidades emocionais e sexuais da sua esposa, certo? E para encerrar essa parte do marido e da esposa, o pastor John Piper ele faz uma aplicação muito bela a respeito do casamento. Ele disse que o casamento ele foi projetado por Deus para ser como uma grande imagem, um grande espelho do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Paulo fala que o marido e a esposa eles constituem uma só carne, um só corpo. Então o pastor John Piper diz que essa união entre 2 corpos, fazendo uma só carne, que acontece entre o marido e a esposa, representa em um certo sentido Cristo, como Cristo está unido à igreja através do seu corpo, certo? E ele disse que aqui a gente está lidando com a questão de uma cópia e de um original. A cópia é o relacionamento conjugal entre marido e esposa, e o original é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então ele diz que assim como acontece no relacionamento entre Cristo e a igreja, deve acontecer no relacionamento conjugal entre marido e esposa. E como o irmão Denberg falou, isso não tem como acontecer na questão do julgo desigual, porque uma das partes não vai entender como é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, esse relacionamento conjugal deve representar, deve espelhar o relacionamento que Cristo tem com sua igreja, certo? E para a gente concluir essa parte, Paulo fala uma coisa que está lá em Gênesis capítulo 1 e 2. E só para os irmãos que estão no YouTube, aqui o notebook está avisando que a bateria está acabando, deve estar com uns 3%. Então, se a live cair, muito provavelmente foi por causa disso, porque eu esqueci o carregador do notebook. Então, os irmãos me perdoem. E a gente
vai disponibilizar, quem se interessar, a gente disponibiliza o restante do estudo para os irmãos que vão perder esse finalzinho aí. E só para, antes da bateria acabar, eu queria fazer uma recomendação. É um livro da editora Fiel, que fala sobre o papel do homem no casamento, na igreja, em todas as esferas. Que é um livro Homens de Verdade, o chamado de Deus para a Masculinidade. É do pastor Richard Phillips e ele saiu aqui no Brasil pela editora Fiel. A gente vai, quando o vídeo estiver no YouTube, a gente vai colocar na descrição o link para você acessar aqui, para você comprar esse livro. É um livro muito que edificou bastante, esclareceu bastante a respeito do papel do homem, certo? Então, os homens se interessarem, e as mulheres também quiserem se interessar e comprar para os seus maridos de presente, também fica a sugestão aí. Homens de verdade. Certo? Homens de verdade. Já tem gente aqui já falando aqui já, viu, Lucas? Homens de Verdade é o nome do livro, certo? E para a gente concluir essa parte, Paulo fala um versículo que está lá em Gênesis capítulo 2, quando ele diz: por este motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. E é interessante Paulo voltar para Gênesis, porque lá em Gênesis diz que a mulher, ela foi criada para ser auxiliadora do homem. Deus não usa a palavra companheira, porque se ele usasse a palavra companheira, poderia sugerir que o que Deus está querendo tratar é que o propósito da humanidade é simplesmente uma comunicação, um relacionamento, certo? Um relacionamento, por assim dizer, pessoal, mas não tão íntimo. Deus também não usa a palavra parceira, porque isso iria sugerir que o propósito principal da união entre homem e mulher é apenas o deleite sexual. Mas Deus usa a palavra auxiliadora, porque o objetivo principal de Deus ao criar a mulher é que ela auxiliasse o homem na tarefa de cultivar e guardar o jardim. Trazendo para os nossos dias, a gente tem que o sentido de auxiliadora que Deus projetou lá na criação da mulher, ele é muito parecido ao sentido de submissão que Paulo fala aqui no capítulo 5 de Efésios. Submissão significa colocar-se debaixo da missão de alguém, enquanto auxiliadora descreve alguém que ajuda outro a atingir um determinado objetivo. Então, o propósito para o homem e a mulher no casamento não mudou desde a criação do homem. O homem deve cultivar e guardar aquilo que Deus colocou sob sua proteção. E as mulheres devem auxiliar os homens para fazer isso. É uma relação mútua. Se minha cabeça sair do meu corpo, o meu corpo vai morrer, porque o cérebro não vai estar mais mandando os comandos para ele. Da mesma maneira, se minha cabeça sair do meu corpo, minha cabeça também vai morrer, porque o meu corpo não vai mandar o sangue. É esse o sentido. O marido, ele recebeu a missão de cultivar e guardar aquilo que Deus colocou sob suas mãos, sob seus cuidados. Essa é a missão dele. E a missão da mulher é garantir que o homem tenha as ferramentas necessárias para isso. A missão da mulher consiste em auxiliar o homem em desempenhar a função que Deus deu para ele. Isso é uma submissão mútua, como Paulo havia falado no versículo 21 do capítulo 5, é sujeitar-se um ao outro, o homem servindo como aquele que nutre espiritualmente, emocionalmente e fisicamente a sua esposa. E a mulher, em contrapartida, se submetendo ao homem, honrando ele e respeitando ele, auxiliando ele na missão que ele recebeu de Deus para desempenhar. Então, como no princípio Deus criou homem e mulher para serem um só, e criou a mulher para ser auxiliadora do homem, da mesma maneira hoje Deus une homens e mulheres através do casamento, para que, através da submissão, a missão da mulher seja colocada abaixo da missão do homem, de uma maneira que ela forneça o sustento necessário para que ele desempenhe aquilo que ele recebeu do Senhor. Então, o propósito de Deus não mudou no casamento. O que Deus estabeleceu no princípio é o que ele estabelece hoje para nós. Então, esse é o papel do homem, esse é o papel da mulher.
E Paulo termina justamente isso. Maridos, amem a sua esposa como a si mesmo, como Cristo amou a igreja. Ágape, se sacrificando por ela. E esposas, tratem o marido com todo respeito, sejam submissas, honrem a seus maridos como vocês honram ao Senhor. Infelizmente, Heraldo, a gente não vai conseguir terminar Efésios Glória a hoje, Deus, meu irmão, glória a Deus. mas semana que vem, se Deus quiser, a gente finaliza o capítulo 6. E ainda falta a gente ver o relacionamento familiar, o relacionamento profissional e a nossa batalha como cristão. Que Deus seja